Toda vez que você for à missa, que você escutar uma pregação, que você lê um livro, que você ouvir uma música, existe um beabá, uma ladainha, uma cartilha que vai ser apresentado para você. E ela se resume assim: a gente tem que rezar. Todo mundo sabe que você vai ser direcionado para rezar e rezar e rezar e rezar e rezar. Você sabe, se você não rezar, você está lascado. Diga isso para quem está do seu lado: se você não rezar, você está lascado. Só tem um pequeno detalhe, me pergunta qual é? Tem gente que reza há muitos anos e não funciona. Tem gente que já trocou e já revezou todos os tipos de oração e também não deu certo. Tem gente que ainda fica à procura daquela oração do poder, daquela poderosa para resolver aquele tipo de problema. O que ninguém conta para você é que o segredo não está na oração que é feita. O segredo está em quem faz a oração. Hoje eu quero ensinar para vocês algumas coisas que quem faz a oração tem que ter para que essa oração seja realmente a oração que gera o milagre que você procura. Amém? Fala para quem está do seu lado, presta atenção no que ele vai falar. Tá. A história que eu vou contar hoje está escrita em 2 lugares diferentes na Bíblia. E ela está escrita em 2 lugares porque ela envolve 2 pessoas. O primeiro é o rei Ezequias. Por causa disso, ela está contada no livro dos reis, onde conta a história de todos os reis bíblicos, e um deles foi Ezequias. E essa mesma história está contada no livro do profeta Isaías, porque ela se deu com Isaías visitando Ezequias. Então, se nós lermos a história no livro dos Reis, capítulo 20, a história será idêntica a Isaías 38. Por quê? Porque no livro dos Reis ela é contada por Ezequias, e em Isaías ela é contada por Isaías. Qual das duas nós vamos abrir? A de Isaías, que é mais fácil para você achar do que o livro dos Reis. Abre comigo, por favor, livro do profeta Isaías, capítulo 38, versículo de 1 a 6. 5. Isaías capítulo 38, de 1 a 5. Acharam? Pergunta para quem está do seu lado: e a Bíblia? Nada? Acharam? Isaías 38. Hoje nós vamos aprender então o que tem que ter quem reza para a oração ser do poder. Amém? Metade falou amém, o resto veio morto para cá hoje. Naquele tempo, Ezequias adoeceu gravemente. Hoje, por exemplo, seria um câncer de fase terminal, metástase generalizada, não tem mais o que fazer, é só esperar morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: todo mundo imaginou que o profeta vai lá para dar uma palavra de coragem, né? Fica firme, irmão, vamos orar, vai dar certo. Só que não. Isaías disse: assim diz o Senhor, prepara o teu testamento, porque com certeza morrerás. Que visita maravilhosa, hein, meu povo? Fala para quem está do seu lado, corre de uma visita dessa. O cara está com câncer, desenganado dos médicos, não tem o que fazer. O profeta vai e diz: em nome do Senhor, receba. Tu vai morrer. Então
Ezequias voltou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, recorda que eu ajo de acordo com a sua vontade desde a minha juventude, de coração sincero e íntegro. Eu sempre fiz aquilo que lhe agrada. História é essa que eu vou morrer. E chorou copiosamente. Nessa altura, para você entender, Isaías já tinha ido embora, tá? O Senhor dirigiu a palavra a Isaías, que já está lá da porteira para fora. Volta lá e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de teu pai Davi: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas e te darei mais 15 anos de vida. Palavra do Senhor. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Então, para você entender a história, antes de eu começar a pregar, está doente, amém? Uma doença incurável, amém? Não tem mais o que fazer, amém? O profeta vai lá e diz: tu vai morrer mesmo, amém? E o profeta vai embora. E então ele, que é judeu, se volta para a parede e faz isso, ó. Igual acontece até hoje no Muro das Lamentações, isso aqui, ó. E ele fez uma oração que nós vamos estudar ela nessa noite, amém? Depois que essa oração terminou, a porta bateu. E quando ele abriu a porta, Isaías disse: eu estava indo embora, mas o Senhor diz que enquanto você orava, Ele reconsiderou a sua oração, e você não vai morrer mais não. Mais 15 anos de vida para você. Pergunta para quem está do seu lado: o que rolou nessa oração lá? Não, horrível, horrível. Abre sua boca e me ajuda. Pergunta para quem está do outro lado: o que rolou nessa oração? Pergunta para quem está atrás também: o que rolou naquela oração lá? Primeira coisa que tem que ter na oração de um ser humano, diga comigo: intimidade. Bate no seu peito e diga: intimidade. Fala para quem está na esquerda e direita: intimidade. Fala para quem está na frente e atrás: intimidade. Eu vou explicar. Santo Tomás de Aquino diz que a nossa alma é uma alma esponsal. O que é isso? Na cruz, Cristo nos desposou. E São Paulo diz isso também aos Romanos capítulo 7. Nós fomos desposados por Cristo na cruz. O que é desposado? A nossa alma é como que feminina e Ele é o esposo da nossa alma. Ou seja, na cruz Jesus casou-se conosco. E é interessante porque 14 vezes na Bíblia o Senhor nos chama de minha esposa, minha pomba, minha amada, minha virgem, minha doçura. Parece que o Senhor trata aqueles que Ele ama como se fosse do sexo feminino, mas não é porque Ele nos trata como pessoa, Ele trata a nossa alma como esposa. Quem explicou isso? Santo Tomás de Aquino. Ele diz que a nossa alma é esponsal e nós somos as esposas de Cristo. Portanto, quando você inclina para orar, você não pode orar porque você está com uma doença incurável, terminal, sem saída. Você precisa inclinar para orar porque você é esposa de Cristo, vocês já dormem junto, vocês já estão acostumados a conversar, já há um grau de intimidade entre vocês. Então você pode chorar copiosamente e falar coisas que só a amada fala para o amado.
E é isso que a gente não entende. Deus não tem vontade de apenas obedecer a sua oração e te dar vitória. Deus quer ter um relacionamento com você. Deus quer ter um romance com você. Deus quer ter uma paixão com você. Talvez até Ele fica adiando atender a sua oração, com medo de que atendendo você vai embora. E Ele não quer te perder. Então Ele fica meio que levando você na lábia para te seduzir e te seduzir, a ponto de aquilo que você veio buscar na oração já não é mais importante, porque você se apaixonou por Jesus, descobriu quem Ele é, e Ele casou com a sua alma, e agora os seus olhos brilham, você é amado, você descobriu a sua história, descobriu porque nasceu. Então morrer ou viver é detalhe, porque você descobriu o amor da sua vida. Pode aplaudir, pode aplaudir. Realizar milagres para Jesus é simples. Nós começamos quarta-feira falando isso. São João capítulo 21, no versículo 24, se fôssemos escrever em livros tudo aquilo que Jesus fez em 3 anos, os livros não caberiam no mundo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, dono do ouro, dono da prata. A Bíblia diz que um dia para Ele são como 1000 anos, e 1000 anos é como um só. Ele controla a terra inteira com o esplendor dos seus olhos. Nada para Deus é difícil. Então por que Ele não ouve a nossa oração? Porque Ele pode ouvir e te dar o que você quer e você vai embora, mas Ele quer te amar, se relacionar com você. Ele quer deitar com você, Ele quer passar a madrugada falando de amor, Ele quer brilho nos seus olhos, Ele quer amar você e o seu coração ficar impactado e você descobrir o sentido da vida, porque você não volta para casa querendo da tua esposa, do teu esposo, só dinheiro para pagar a conta. Você quer carinho, quer atenção, quer colo, quer beijo, quer abraço, quer flor, quer café na cama, você quer deitar no colo, você quer jantar junto. Jesus quer a mesma coisa de você. Isso é amor, isso é amor, isso é amor. Se Jesus atender a sua oração, Ele vai transformar você de esposa em amante. O que faz a amante? Encontra na porta do motel, faz sexo e vai embora, e passa alguns dias sem se ver. Quando tem saudade, marca de se encontrar e vai embora, e passa uns dias sem se ver. Por que Jesus não quer liberar simplesmente o milagre? Porque Ele não quer ser seu amante, Ele quer ser o seu marido. Ele quer que você tenha saudade dele. Ele quer que a sua alma gema de vontade de dizer eu te quero. Como o Cântico dos Cânticos capítulo 2, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Como o Cântico dos Cânticos. O Senhor quer se relacionar com você como o Cântico dos Cânticos capítulo 4. Eu tentei dormir, mas eu não consegui, porque meu coração se abrasava e eu me perguntava onde foi que puseram o meu amado. Então eu vou sair pelas ruas e vou andar pelas praças no meio da madrugada e vou perguntar para os vigias dos prédios onde colocaram o meu amor, porque minha alma grita, chora e geme com saudade daquele que é a razão da minha existência. Jesus quer casar com você, quer ter intimidade com você, quer ter relação com você. Jesus quer se deitar com você, Ele quer respirar com você. Ele quer o guarda de Israel, que não dorme, não cansa nem descansa, fica 24 horas olhando para você, a ponto do seu nome estar escrito na palma da mão dele, e a ponto de nenhum fio de cabelo cair da sua cabeça sem a vontade dele. Isso é amor. Jesus quer casar-se com você. Aí é tipo a esposa pedindo o amor, ou paixão, ou vida, ou doçura. Estou precisando resolver umas coisas. E ele vai dizer, claro meu bem, pode resolver. Depois a gente termina. E você vê, obrigado meu amor. E ele vai dizer, amém docinho de coco. Isso é a oração das esposas de Jesus Cristo. Pode aplaudir, pode aplaudir.
Essa semana 2 pessoas diferentes, de estado diferente, me mandaram o mesmo e-mail. Moisés, você tem aí uma oração do poder para quem quer engravidar? A outra disse, Moisés, você tem uma oração ou um livro, alguma coisa assim que é tiro e queda? O detalhe não está na oração, está em quem reza. Se quem reza é esposa, tem intimidade. A oração é íntima e a paixão é real. É mais fácil marido e esposa disserem sim, 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 claro, doçura, tá bom amor, oh minha linda, oh minha pomba. Fala para quem está do seu lado, ele não quer ser sua amante. Fala para quem está do outro lado, ele não quer ser seu amante. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse rei foi um dos maiores reis que Israel já teve, exceto Davi. A história de Ezequias é show, 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 show. Ezequias serviu o altar. Ezequias tinha acesso à intimidade da arca. Por isso que quando ele ficou sabendo que ele ia morrer, a oração que ele deve ter feito, deve ter começado assim, ó. Oh, minha paixão, quantas vezes o Senhor me acordou na madrugada, quantas vezes nós oramos juntos, quantas vezes eu deitei no seu colo e senti o seu cheiro, alisei os teus cabelos, quantas vezes eu senti o hálito que saía da tua boca, quantas vezes nós nos amamos, quantas vezes me acordastes para dizer que me ama, e agora eu estou condenado à morte. Eu não queria morrer. Por que eu não queria morrer? Porque nós temos uma história de amor. Eu não sou um forasteiro que apareceu na missa de cura do Parianes porque me deram diagnóstico de câncer. Não, nós já temos uma história de amor. A gente se conhece, a gente já se ama nas madrugadas. Eu já me emociono quando eu coloco o Senhor na minha boca na Eucaristia. Quando eu leio a Tua palavra, meu coração dispara, as minhas pupilas dilatam. Porque quando eu fiquei sabendo da história do diagnóstico de morte, isso me entristeceu. Porque nós vamos nos separar, e o que vai ser de nós se nós nos separarmos? O nome disso é oração de intimidade. É oração de amado, de amada, de esposa e de esposo. Se você não se tornar esposa de Jesus Cristo, relação de amante, só de te dar as coisas quando você quer, me desculpa, você pode fazer a maior oração do poder da face da terra. Esse tipo de relacionamento Jesus não quer ter com você. Ele não quer ter com você, porque mais do que te curar, Ele quer te amar e te salvar. Pode aplaudir, pode aplaudir. Então qual é a primeira coisa que uma oração que funciona tem que ter? Fala para quem está do seu lado, intimidade. Fala para quem está do outro lado, intimidade. Intimidade. Você está dizendo que ele não faz de vez em quando outras coisas? Faz. Eu não faria, mas ele faz. A misericórdia dele é tão grande que tem gente que cai de paraquedas numa missa, num retiro, nunca foi, e recebe uma berolinha de uma vitória, porque ele é maravilhoso. Mas é só uma estigadazinha para atrair para perto, para ter um romance, para depois continuar coisas mais profundas. Mas prefere julgar mais duro, até a gente se amar, porque depois que a gente se ama, a gente fala, se vai morrer ou não, o diagnóstico da doença já ficou para trás. Tu és o Senhor da minha vida e eu não quero outra coisa a não ser a sua presença. Aí a gente não tem medo de morrer de Covid, não tem medo de morrer de câncer, não tem medo do mercado financeiro, não tem medo de perder ninguém, não tem medo de ser injustiçado, a gente não tem medo de mais nada. Por quê? Porque a nossa oração não é mais pedindo coisas, a nossa oração é um beijo e um relacionamento do esposo e da esposa.
Quem disse isso? Santo Agostinho. Ele disse que a oração é um beijo em Deus. Enquanto você está, eu quero uma vitória, Jesus falando, não vai me dar um beijo não? Entende? Entende? Aqui é São José, né? Toda hora não é aqui não, é ali. É um beijo. É um beijo. Hoje eu sabia que eu ia pregar isso, eu entrei na capela e falei assim, ô lindão, do mesmo jeito que eu trato a minha esposa, passo lá, tá na pia, dou um tapa na bunda, eu faço a mesma coisa no sacrário. Eu falo, lindão, gostosão, você tá firme aí, né? Nós estamos se lascando aqui fora e você aí na casinha, né? Se você não é esposa de Cristo, eu sou. E a oração é um beijo em Deus. Então quando você vem dizendo, hoje eu estou indo para o grupo de oração, se arrume, cheiroso, bonito. Por quê? Você está indo namorar. 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 O que é a Bíblia no namoro? É que as cartinhas de amor que a gente mandava um para o outro. O que é o dia do jejum? É aquele dia que você está morrendo de saudade, como hoje eu estava da minha esposa, mas não tem como ver. A gente está longe, é o dia da abstinência. O que é o terço? O terço é a presença da mãe que fica vigiando o casalzinho de namorada. Ao mesmo tempo que é para proteger, é para abençoar. E a Eucaristia? É o dia que a gente está lascando o beijo feliz da vida. Beijo de amor. E a confissão? É aquele dia que a gente chama para conversar, para dizer, me desculpa, sábado passado, quando eu vim namorar, eu falei umas coisas que eu acho que te agrediu e eu queria te pedir perdão, você me perdoa. É o dia da DR no namoro. Tudo no mundo espiritual tem uma significativa. E você precisa sair daqui já, nesse primeiro tópico, tem outros. No primeiro, já poderia terminar a pregação aqui, diga amém. Dizendo assim, hoje eu namorei muito. E estou indo embora apaixonado, doido de saudade, para amanhã vir namorar de novo. Pessoal dessa fila que não aplaude, vocês são da igreja também? Não? Achei que era a testemunha de Jeová que veio na pregação. Tem gente assim. Primeira coisa que tem que ter na oração de quem ora para funcionar. A segunda coisa, diga comigo, aliança. Bate no seu peito e diga aliança. Fala para quem está na esquerda e na direita, aliança. Fala para quem está à frente e atrás, aliança. Gente, nós estamos dentro da oração dele. Olha a oração dele agora. Senhor, eu te sigo desde a minha juventude. Eu nunca fiz nada que o Senhor não quisesse. Você tem domínio sobre a minha vida. Eu faço tudo o que o Senhor quer. Aonde o Senhor me colocou no templo, eu te servi com justiça, com dignidade. Nossa história não começou agora que o profeta falou que eu vou morrer. Eu tenho uma aliança com o Senhor desde quando eu era jovem. O Senhor vai esquecer isso agora? Toma. Quando ele fala, eu vou te lembrar que nós dois temos um caso de amor e o Senhor está esquecendo, o Senhor falou com o profeta, é verdade. Volta lá e fala para ele que ele não vai morrer mais não. A aliança dele é tão sólida comigo que está com moral. Mais 15 anos de vida para ele. Mais 15 anos de vida para ele. Que tipo de oração Deus escuta? Oração de quem tem aliança. O que é aliança? É pedigree, é história.
Quando você olha para mim pregando há 25 anos, você não sabe o que tem por trás. Pelo evangelho eu já passei fome. Pelo evangelho eu já vivi meses sem comer carne, vivendo de abobrinha, de chuchu, de verdura cheia de bicho podre, que o mercado dava antes de jogar no lixo. Era isso que a gente comia. 7 meses comendo sopão toda noite, porque não tinha dinheiro para comprar arroz com feijão, em nome do evangelho. Quando eu larguei tudo, eu e a minha esposa fomos ter uma casinha mais ou menos, que hoje já não nos atende mais, quando ela engravidou. Mas com 3 anos de casado, por causa do evangelho, nós dormimos num quarto do escritório. Nem namorar a gente não namorava, porque a hora que você entrava por quarto, alguém dizia: "Senhor Moisés, telefone para o senhor. Senhor Moisés, assina o cheque para mim." A gente não tinha privacidade, não tinha nada. São as alianças que foram feitas há 18 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás. Portanto, a história que eu tenho com Deus, tudo que eu já vivi até aqui, eu tenho moral para dizer: que história é essa que eu estou indo morrer? Eu te sigo desde a minha juventude, eu já passei poucas e boas por tua causa, tudo que o Senhor quis de mim eu fiz, e agora eu vou morrer? E ele fala: desculpa, recebe mais 15 anos. 15 anos. Fala para quem está do seu lado: aliança, meu irmão. O que é uma aliança, Moisés? É tudo aquilo que o padre falou na homilia. Quando você fica 8, 10, 15 anos fazendo a mesma coisa, no meu texto, na minha Eucaristia, na minha confissão, já entrei numa paróquia, fui perseguido lá, já estou na segunda, fui lá também, mas estou lutando. Muita gente caiu e eu estou continuando. A minha família me perseguiu, liturgia de hoje, eu estou continuando. E eu fui excluído, não sou mais chamado para festinha de família, mas eu estou continuando. O nome disso é aliança, aliança, aliança. Você vai colocando ponto. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça corrói. Ajunteis tesouros no céu, onde ninguém pode tocar. Você vai colocando moedinha num banco espiritual, e você vai construindo aliança, construindo patrimônio espiritual, e você vai se enrijecendo, fortalecendo. Você vai, uau, uau, uau. No dia que você está na pior, choroso, com diagnóstico de morte, o Senhor disse: você tem moral, vamos rever isso aí. Mais 15 anos de vida para você, recebe. Pergunta para quem está do seu lado: se você for Ezequias nessa noite, você tem aliança para apresentar? Pergunta para quem está do seu lado: tem? Tem? Pergunta para quem está do outro lado: se alguém falar que você vai morrer hoje, você tem aliança para debater? Você tem? Você tem? 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 É isso aí que as pessoas não entendem. Ai, Moisés, queria que você orasse pelo meu marido. A senhora está indo na missa? Não, eu sempre vou, mas sempre quando? Não, tudo bem, então uns 3 domingos que eu não vou. Falei: você e o seu marido é capeta e demônio, é tudo a mesma coisa. Não tem aliança. Como é que a mulher quer salvar o marido? A gente não salvou nem ela. Agora, quando a mulher fala assim: Moisés, tem 10 anos que eu estou na igreja, eu tenho comunhão diária, eu rezo o meu rosário, sou consagrado a Nossa Senhora, eu oro na madrugada, eu oro no monte, quaresma de São Miguel, jejum de Daniel, e o meu marido só me machuca. Falou: opa, vamos ali na salinha ali, que nós temos que rever o seu caso. Uma pessoa que tem aliança igual você não pode viver como você está vivendo. Esse tipo de coisa dá para arrumar, porque tem pedigree. Agora, quem vai em uma missa e falta 10, quem vai num grupo e falta 50, quem vai na missa de cura na segunda, mas não vai no domingo, não reza um texto, não reza um rosário, não compra uma Bíblia, não lê, não estuda, não converte, não quer casar na igreja, não quer saber de nada, vai tocando a vida e só quer vitória. E por que Deus não me escuta? Porque a sua oração não tem aliança junto. Fala para quem está do seu lado: chupa essa manga aí, palhaço. Alguém me ouve? Exemplo de aliança: Nossa Senhora, boda de Caná.
O que está acontecendo aí? Acabou o vinho. Quem é a senhora? Não te interessa, é eu que estou perguntando. O que está acontecendo? Acabou o vinho, acabou. Aquele cabeludo de túnica branca, meu filho, faça tudo que ele vos disser. Pode? Vai lá! Ô. Os dois vai. Sua mãe mandou a gente aqui. Jesus falou, agora lascou. Eu e o pai já tinha combinado tudo, não está na hora de fazer milagre. Mamãe está atropelando tudo, está bagunçando tudo, está estragando. Ô pai, o que nós vamos fazer? Olha a bagunça que mamãe está arrumando. E o pai falou, só tem um detalhe, quando eu mandei Gabriel na casa dela, ela não tinha idade, ela disse sim. Ela tinha planos e ela disse sim. Ela perdeu muita coisa, ela tem aliança comigo, esquece tudo que a gente conversou, pode começar a sua vida pública, porque quem falou tem aliança para poder mudar as coisas. Santo Afonso Maria de Ligório dizendo que do mesmo jeito que Jesus foi fiel a Nossa Senhora na terra, ele continua sendo fiel a Nossa Senhora no céu. Me pergunta por quê? Porque a mãe de Jesus tem uma aliança inviolável, e quem tem aliança, tudo que pede tem moral para pedir, porque vai oração mais aliança no mesmo combo. Todo mundo, combo você sabe o que é, né? Combo, McDonald's, Burger King, combo você sabe o que é. Sanduíche mais batata mais coca. Segundo exemplo de aliança, Jesus, que diz, tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai vai fazer. Por que o Pai vai fazer? Porque eu fiz uma aliança com o Pai. Filipenses capítulo 2, já que você foi obediência, obediência até a morte, e morte de cruz, eu te dou um nome que está acima de todo nome, no qual o seu nome todo joelho se dobra no céu, na terra, no inferno, e toda língua proclame para a minha glória que você é o Senhor. Então quando você pede uma coisa para Deus, e Deus não quer fazer, talvez até porque você não merece, então você lembra ao Pai que você está pedindo pela aliança que Jesus tem com Ele. E Jesus diz que o Pai não negará nenhuma coisa. Por quê? Por causa da aliança de Jesus com o Pai. É fantástico isso. Jesus ficou o tempo inteiro lembrando a humanidade que os poderes dele é do Pai, que o projeto dele é do Pai. Por isso que ele diz que ninguém vem a mim se o Pai não atrair. Nós temos uma aliança entre nós dois. Por isso que um não nega o pedido do outro. Se é aliança. Outro exemplo de aliança, aquele caso dos exorcistas judeus lá do Atos dos Apóstolos. Essa é uma tragédia. Acho que eles moravam em Santa Maria, não tem lógica. A Bíblia diz que tinha um homem com um capeta. E chega lá os dois exorcistas. Sai, capeta, em nome do Deus que Paulo estava pregando ali ontem. O capeta falou, não grita com a gente, não. E eles disseram, capeta, saia em nome do Deus que Paulo prega. O capeta falou, vamos conversar. O Deus que Paulo prega tem aliança, então a gente tem que sair. Paulo também tem aliança, então a gente teria que sair. Agora vocês dois, a gente nunca ouviu falar de vocês no inferno, não. Eles queriam ter autoridade sobre os demônios, mas não tinha aliança, porque é a aliança que gera autoridade espiritual. A Bíblia diz que eles apanharam tanto, mas apanharam, bem feito! O capeta, ó, neles, ó. Toma distraído. Quem não tem aliança vai mexer com o capeta, toma chute na bunda. Porque o diabo só respeita quem tem aliança, assim como o céu favorece quem tem aliança. Fala para quem está do seu lado, bora fazer aliança. E enquanto eu preparava essa pregação, Jesus me dizia, você que chegou aqui nessa noite com a aliança quebrada, o Senhor quer, primeiro, restaurar suas alianças, segundo, construir nessa noite alianças novas, em nome de Jesus. Quarto exemplo de aliança para a gente mudar de assunto. Todo mundo conhece aqui o primeiro livro do Samuel, capítulo 1 e 2, a história de Ana. São duas mulheres, era Ana e Fenena. Fenena tem um monte de filho e Ana é estéril. E ela era muito humilhada, porque todos os anos ela subia no templo para orar. E a mulher ofertava a Deus de acordo com o número de filhos. Fenena tem muito filho, oferta boa.
Ana é estéril, oferta pequena, ela saía de lá com vergonha. A história diz que ela orou mais ou menos 18 anos, todo ano, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. Pergunta para quem está do seu lado, por que a oração dela não foi atendida? Vamos descobrir a resposta junto. Um belo dia, no ano 19, era o 19º ano que ela ia lá. Ela só falou assim, espera só um pouquinho que eu vou dar uma ida no banheiro. E não foi no banheiro. A Bíblia diz que ela entrou no templo. E quando ela viu o véu separando o santo dos santos dos santos, ela fez uma oração assim: se você me der um filho, ele vai ser homem, e ele vai chamar Samuel, e eu entregarei ele no templo para ser criado, para ser teu sacerdote. Enquanto ela chorava, o sacerdote gritou da sacristia: ei! Deus ouviu a tua oração. Mas qual que é a diferença da oração desse ano e dos 18? Na outra, era uma mulher ferida querendo um filho. Agora, era uma mulher com aliança dizendo: eu só quero ter o desejo de parir, mas o meu filho não será meu, será seu. O Senhor fala: então eu quero o seu filho. Quem foi Samuel? O profeta que ungiu Davi, a maior autoridade da Bíblia, chegou a acumular os poderes judiciários, trabalhistas, todos juntos. Ele era Brasília, estado de São Paulo e cidade de São Paulo ao mesmo tempo. Ele mandava em tudo. Mas a oração da mãe dele era uma oração com aliança: se me der, ele é seu. O Senhor falou: agora sim, oração com aliança é diferente. Foi ouvida a tua oração, mulher, receba. Fala para quem está do seu lado: sem aliança não tem resposta. Quem me ouve, diga amém. Estou falando alguma besteira, Padre Anderson? Ele falou que está, Quer que eu pare? Tem um voo agora, 10 e pouco. Pergunta para quem está do seu lado: está entendendo ou não está entendendo? Terceiro, qual que é a primeira coisa que uma oração que funciona tem que ter? Intimidade. E a segunda? Terceira coisa que quem reza tem que ter para a oração funcionar. Diga comigo: uma oração racional. Eu vou explicar. Diga para quem está do seu lado: uma oração racional. Fala para quem está atrás de você: uma oração racional. O que é uma oração racional? Olha para mim. Você precisa saber aquilo que você está pedindo. A oração não é um êxtase. Eu estava orando e de repente o Espírito Santo me tomou. Não, aí você está meio doido da cabeça. Você precisa estar cheio do Espírito Santo e sabendo o que pede, pedir. Portanto, você aplaude sabendo porque está aplaudindo, dá glória sabendo porque dá glória, comunga sabendo porque comunga, ajoelha porque sabe porque ajoelha, ora porque ora. É uma oração racional. Porque brota da razão? Não, porque você sabe o que está fazendo. Quem falou isso? Jesus. Jesus diz: ninguém levanta uma torre sem saber se tem cacife para começar o alicerce e terminar. Porque se parar no meio do caminho, todo mundo vai rir de você dizendo kkkkk, começou a torre e não terminou. Jesus diz que para você não ser motivo de chacota, você tem que começar uma torre planejando se tem capacidade de terminar. Portanto, para começar uma torre tem que ter uma oração racional. Você pede o milagre da torre, mas está com as planilhas de custo em cima da mesa. Não, você não está entendendo. Fala para quem está do seu lado: você não está entendendo. Não está. Eu vou explicar de outro jeito. Moisés, o meu marido foi embora de casa, me ajuda a orar. Tá bom, vamos orar. Que oração que você quer fazer? Senhor, traz o meu marido de volta. Para aí. Se o seu marido que foi embora porque era um crápula, safado, sem vergonha, canalha, voltar hoje do jeito que ele era, você quer? Não! Então a sua oração não é racional. Você não tem que dizer: traz o meu marido de volta. Você tem que dizer: quebra o meu marido, converte o meu marido, faz dele um homem novo, que quando ele estiver novo, eu quero ele de volta. Por isso que Deus não escuta a sua oração. É uma oração de gente burra. Não, é irracional.
Aí eu pergunto, se o seu marido voltar para casa hoje, sabendo que tem 7 meses que ele está morando com outra mulher, você está disposta a perdoar? De jeito nenhum. Então você não tem que pedir para ele voltar para casa, você tem que pedir para Deus curar o seu coração e deixar ele pronto, para quando for a hora do seu marido voltar, você está disposta a acolhê-lo para reconstruir. Isso é uma oração racional. Você precisa saber aquilo que você pede. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você já morreu? Olha o que acontece nos nossos dias. Pessoas muito de Deus namorando e casando com quem não presta. Me pergunta por quê? Eu já falei com Deus, se for da vontade dele, que essa pessoa apareça. Aí o diabo escuta a sua oração e põe um filho do cão na sua vida. E você acha que é vontade de Deus porque você orou. Isso é uma oração irracional. O que é uma oração racional? Senhor, eu gosto de gente alta, de gente magra, eu gosto de gente que usa óculos, eu quero que tenha o olho claro, eu quero que seja um homem trabalhador, eu quero que seja um homem que fala pouco. Se não tiver esse perfil, não é o homem da minha vida. É uma oração sabendo o que você está pedindo. E Deus manda? Sim! Aí você não vai ter vontade de trair essa pessoa nunca. Por quê? Porque você fez a oração dos seus sonhos. É uma oração racional. Você pede e sabe aquilo que você está pedindo. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou você não está entendendo? Não, você não está entendendo. Está entendendo, está entendendo. Não está entendendo, ninguém está entendendo. Eu vou embora, não está entendendo. Eu não estou entendendo, não está entendendo. Não está entendendo. Está entendendo. Está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Pergunta para quem está do seu lado, está entendendo? Está entendendo? Está entendendo? Não assim. Vou te dar um outro exemplo. Moisés, eu falei com Deus que eu queria trocar de carro. Aí eu fui na concessionária. Aí o rapaz me ofereceu um outro pela metade do valor. Mas aí eu não sei se é de Deus, se não é. Então, é claro, você saiu de casa sem saber que carro você vai comprar? Deixa eu te falar como é que é a minha oração. Senhor, eu quero um carro branco, que tenha porta-mala grande, que seja um carro mais ou menos econômico, até 30 mil quilômetros rodado, e que aceite pagar na troca, até X da tabela FIPE, e que parcele em 24 prestações. Se for assim, esse é o meu carro. Aí você vai e o cara te oferece uma Ferrari, e você diz, não, a Ferrari não bate com a oração que eu fiz com meu Deus. Aí você muda, chega num outro lugar, alguém fala, eu tenho esse aqui, está aqui há muito tempo, ele é branco, ele tem porta-mala, ele é econômico, tem 30 mil quilômetros rodados, eu pago o seu sem ver. Você diz, eu não preciso nem experimentar, é o carro que Deus separou para mim, pode me dar. Diga para quem está do seu lado, a sua oração tem que ser racional. Pergunta para quem está do seu lado, você está entendendo ou não? Moisés, eu estou aqui servindo no santuário, já tem uns anos, mas até hoje eu me pergunto, será que realmente aqui é o meu lugar? Porque às vezes eu vejo algumas coisas, às vezes eu sinto um vazio, será? Mas você está servindo há uns 2 anos e não sabe se é até hoje? Você deveria ter orado dizendo, Senhor, se for para eu ficar lá, que alguém me ofereça um jaleco vermelho, que o outro me ofereça um azul, que eu seja primeiro chamado para a lanchonete, que o padre esteja lá no dia que eu esteja, e que ele fala, seja bem-vinda, minha filha. E eu te juro que Deus vai trocar a escala da missa para pôr o padre naquele dia, vai fazer um servo faltar, para o padre dizer seja bem-vindo, para te dar um jaleco vermelho, para te pedir ajuda sem nunca ter te visto, porque a lanchonete está precisando de gente. Aí você tem dúvida de que aqui é o seu lugar? Por que Ezequias fez essa oração? Porque ele era um pai de 4 filhos. Ele sabe que ele, como rei de Israel, se ele morrer agora, vai ter um problemaço.
A oração dele não é um velho melancólico que está com câncer e vai morrer. A oração dele é inteligente. Ele sabe que ele não tem sucessor. Se você continuar lendo o texto para frente, você vai ver que Deus vai prometer acabar com os inimigos de Israel e fazer um dos filhos dele estar pronto para ocupar o lugar dele. Por que Deus deu para ele só mais 15 anos? Porque é o tempo para ele aceitar morrer em paz, porque o filho mais velho já está pronto para assumir o lugar do pai. É uma oração racional, não é alguém com mimimi, com medo da morte, não. É alguém que sabe por que está orando. Você tem que saber por que você está orando. Fala para quem está do seu lado: é isso, é isso. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou você não está entendendo? Sim. Agora você está entendendo. Ai, Moisés, porque Deus não ouve a minha oração. Ou está faltando intimidade, ou aliança, ou oração racional. Fala para quem está do seu lado: nem você sabe o que você está rezando, senhor. Imagina: Senhor, pode ser casa ou apartamento, você que sabe. Ele falou: então decide você, para eu executar, porque nem eu sabe o que eu faço com você. Eu estou há 1 ano na fila de uma casa para alugar, porque minhas filhas cresceram e minha casa só tem um banheiro. 3 mulheres dentro de casa, eu me lasquei. É 1h30 para eu ter acesso ao banheiro. Mas a minha oração é: eu não quero morar em apartamento, eu não quero morar em casa que é assim, eu não quero que tenha isso na frente, eu não quero que meu quarto tenha a janela para esse lá. Eu estou há 1 ano na fila. E a minha esposa dizendo: amor, amor, quando é que nós vamos sair desse lugar? Eu falei: o dia que chegar a casa reservada para nós. Outra não. Porque a gente só vai ser feliz na casa reservada para nós. Eu não mudo enquanto não aparecer a casa reservada para mim. Amém, irmã? Dá um glória a Deus aí, me ajuda. Tem que parar 9 horas, mano? Tem, né? Tem. Ah, é porque tem um maldito de um relógio ali, ó. Aqui, ó. E eu fico olhando para ele o tempo inteiro. E ali está faltando 5 minutos para acabar. Tá. Deixa eu pular uma. Quarta coisa que uma oração que funciona tem que ter. Diga comigo: enfrentamento. Bate no seu peito e diga: enfrentamento. Fala para quem está de um lado e do outro: enfrentamento. Fala para quem está na frente e atrás: enfrentamento. A oração precisa nos colocar à prova e arrancar de nós se nós queremos ou não. Enfrentamento é isso. Você quer caminhar para frente ou para trás? Porque a Bíblia diz que durante 40 anos Moisés estava guiando aquele povo miserável pelo deserto, e toda vez que acontecia alguma coisa eles queriam voltar para trás. Por quê? Porque faltava enfrentamento. Eu já passei por deserto, eu já passei por perseguição, eu já passei por humilhação. Agora, vontade de desistir nunca. Porque o Evangelho me leva a só resolver os problemas para frente, para trás não. Quem falou isso? Jesus, no Evangelho de São Mateus. Ele diz: aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se o seu tesouro está lá na frente, o seu coração está lá na frente. Então você se enfrenta porque você quer chegar na frente. Mas se o seu tesouro está lá atrás, alguém grita com você, você quer voltar para trás. Porque é muito mais fácil voltar para trás do que caminhar para frente. Mas você vai ser assim a vida inteira. Então a oração precisa nos enfrentar. Ezequias poderia muito bem dizer: eu já fui rei há muito tempo, eu acho que já deu a minha hora, é assim mesmo, está todo mundo morrendo de Covid mesmo, mais dia ou menos dia eu ia morrer mesmo, então eu vou fazer um churrasco com picanha, vou falar com os meus 4 filhos que infelizmente já deu, a gente vai se despedir, vai chorar, e durante a madrugada eu morro. Não, ele não aceitou a sentença de morte. A oração precisa te enfrentar. Você diz: eu não aceito isso, eu
não aceito isso, e você começa a dizer, não é isso que eu creio, não é isso que eu oro, não é isso que eu espero. Você vai se enfrentando, sempre para frente, para trás, nunca, é só para frente. E você precisa se enfrentar. Fala para quem está do seu lado, eu não estou sentado do lado de gente covarde, não. Aí tem umas coisas que eu não entendo muito, né? Eu sou devota do Padre Pio, mas é mesmo? Qualquer coisinha você quer desistir? Padre Pio sofreu 50 anos e não desistiu. Que devoção miserável é essa que você tem por ele? Chegou a ser perseguido a ponto de ser proibido de celebrar missa. O cara tem a chaga de Jesus. O cara é mega santaço, sendo tratado como lixo, e não abriu a boca. A gente grita com você, você vai para o Facebook e faz videozinho para denunciar que está sendo maltratada na igreja. Você é devoto do Padre Pio? Cadê o enfrentamento? Cadê lidar com a perseguição, lidar com a angústia, lidar com a solidão, lidar com a perda? Eu fui pregar no Mato Grosso do Sul, de lá eu atravessei no Paraguai, voltei de lá com Covid. Contaminei a minha esposa, contaminei as minhas filhas. Jesus já tinha dito para mim que para o evangelho que eu prego ser genuíno, eu teria que experimentar tudo aquilo que as pessoas estavam experimentando. Eu vivi dias de terror. Eu fiquei 15 dias sem dormir. Eu achei que eu ia morrer, o clima estava horrível. O sentimento que eu tinha é que eu estava sujo. As minhas filhas olhavam para mim, eu me sentia culpado porque foi eu que contaminei elas. Eu falei, Jesus, se tiver que morrer alguém aqui, morra eu, mas deixa minha esposa, minhas filhas ainda são adolescentes. Gente, foi um terror. Depois eu tive embolia pulmonar. Depois apareceu uma bactéria na face e nenhum antibiótico resolvia. E foram dias difíceis. Aí a minha irmã pega Covid, no outro dia ela é entubada. 15 dias depois eu com Covid, a minha irmã morre. Eu perdi a minha irmã de sangue, 15 anos missionária, mais velha que eu, e ela faleceu. Eu lidei com Covid na minha vida, lidei com Covid na minha casa, lidei com perda de parente para Covid, um clima horrível, e nós demos a cara para bater, porque nós somos cristãos, e começamos a receber testemunho do Brasil inteiro de gente, olha, eu estou sendo tocado, porque a forma que vocês lidam com a morte é impressionante. Vocês não estão, parece que não estão de luto, vocês não estão desesperado. Todo mundo vinha dar força para nós, mas a pessoa que estava com cara de luto, a pessoa chegava e falou, nem sei como é que falar, né, nessa hora, é só Deus, né, irmãozinho, para consolar. E eu olhando normal, tipo assim, quem perdeu o parente foi você ou foi eu? Porque as pessoas estão acostumadas a não enfrentar, e há 2000 anos a igreja ensina a gente a lidar com a morte. Há 2000 anos a cinza é colocada na nossa testa a cada quarta-feira de cinza, e é dito, tu és pó e ao pó voltará. Nós não sabemos lidar com a morte, e eu lidei com a morte, lidei com a doença, lidei com a enfermidade. O meu cardiologista falou que se eu viajasse e pegasse Covid, eu ia pro pau, porque eu estou tomando 7 remédios por dia, e eu estou aqui, estou com a agenda cheia, e vou continuar vigiando, porque a oração tem que nos cobrar, nos enfrentar, é sempre para frente. Nós não temos medo de demônio, nós não temos medo da morte, nós não temos medo de nada, porque nós não somos covardes. Nós não somos covardes. Eu não estou fazendo aqui pregação de gente macho, não. Ele é macho, não. São as minhas convicções. E se amanhã você ficar sabendo que eu morri de Covid, pode ficar muito em paz, porque eu dei a vida por aquilo que eu acredito. Eu não vou fazer como centenas de pregadores, músicos, cantores, sacerdotes que se esconderam na pandemia com medo da morte e deixaram o povo morrer. Não. Em 15 meses eu parei 3 porque tudo parou. Mas há 12 meses, está fazendo 1 ano agora em julho, que eu continuo a mesma coisa com ou sem pandemia. Porque eu me levantei. Porque a oração tem que te enfrentar. Quando você vai na missa, você tem que voltar para casa dizendo, poxa, o evangelho de hoje diz que quem não for como criança não vai entrar no céu. O que criança tem que eu não tenho ainda? Oh meu Deus, me ajuda.
A oração tem que nos enfrentar. Aquele homem poderia dizer, não tem mais jeito não, pega o diagnóstico, põe debaixo do braço e fala, igual o Zé Colmeia, ó sol, ó lua, ó dia, ninguém me ama, ninguém me quer, eu vou morrer, eu sou tão da igreja e agora eu vou morrer. Mas a Bíblia diz que aquele homem, como um bom judeu, meteu a cara na parede e falou, morrer agora não. Porque eu te sigo desde a minha juventude, tudo que o Senhor quer eu faço. É mais fácil eu voltar para trás, mas eu não quero voltar para trás. O Senhor pode me dizer alguma coisa, eu quero caminhar para frente. E o Senhor diz, volta lá e diz que o cara é bom mesmo. Receba mais 15 anos de vida. Receba, mais 15 anos de vida. Mais 15 anos de vida. A partir de hoje, não volte atrás em nada, em nome de Jesus Cristo. Não volte atrás. Porque eu entrei no serviço agora e estou... Fica lá. Se alguém tiver que sair, é quem está pisando em você. E se bobear, vai sair amanhã o novo gerente, é você. Fica lá. Fica na tua paróquia. Fica na tua casa. Fica aonde Deus te plantou, sentinela. Fica. É para frente, para trás, nunca mais. Enfrentamento. Deus ouve oração de gente que enfrenta. Deus não ouve oração de covarde. Fala para quem está do seu lado, amém, irmão. Meu tempo acabou. Glória a Deus. Yeah! Yeah! Yeah!